É viver ao lado de Deus. Ele é... Atos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. O primeiro milagre da era apostólica. Nós sabemos que o primeiro milagre que Jesus realizou foi aquele de transformar água em vinho. Na verdade, te digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maior do que esta, porque eu vou para meu Pai. João 14, 12, foi o que Jesus falou. Todo aquele que crê nele, com certeza faz milagres, porque crê naquele que tudo pode. Ele mesmo disse, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 18, que todo poder foi lhe dado no céu e na terra, e está com ele a chave do inferno e da morte, e todo poder pertence ao Senhor. Então, a cura do coxo que vivia à porta do templo a mendigar é a primeira prova de que Jesus tem poder para curar, mesmo após a sua ascensão. Glória a Deus. Quer dizer, se você crê, se você aceita a palavra e vive o poder do Evangelho, o poder vai se expandir através da sua fé, da sua manifestação de poder em o nome do Senhor. Em Atos 2:43, que nós podemos observar que Lucas afirma: e muitas maravilhas e sinais se fizeram pelos apóstolos. Então, a cura do coxo é uma amostra desses sinais. Isso também mostra que o poder de Jesus para curar os enfermos continua, o qual foi delegado aos seus discípulos. Louvado seja o Senhor. Então, o judaísmo e cristianismo andavam juntos. Hábito de ir ao templo, os judeus oravam 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à tarde, a hora nona, conforme Salmo 55, versículo 17, Daniel 6 e 10, que mostra também o costume daquele homem de Deus que orava 3 vezes por dia. Ainda hoje os judeus religiosos o fazem. Naqueles dias essas orações eram públicas. Os muçulmanos oravam 5 vezes no dia. Nós, os cristãos, oramos continuamente, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo recomenda: orai sem cessar. Aleluia. A ida desses 2 apóstolos ao templo, a hora da oração, a nona, mostra, portanto, que o cristianismo e judaísmo andavam juntos. Glória a Deus. Cristãos e judeus juntos adoravam a Deus, e a prática judaica ainda estava no cotidiano dos primeiros cristãos. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor, que vive e reina eternamente. Aleluia. Então, queridos irmãos e amigos, glória a Deus, hostilidades entre cristãos e judeus. Vamos observar 3 fatores que contribuíram para que os judeus se separassem do cristianismo. É realmente importante observar: permitido aos gentios essa salvação pela fé, seguiram a Jesus sem a observância da lei, mostra, portanto, a divindade de Jesus finalmente. Então, a destruição de Jerusalém
a cidade santa era o símbolo da unidade desse povo, conforme nos mostra no Salmo 122:2. Então, o local da cura, o lugar frequentado pelos mendigos, aqueles que estavam sempre pedindo a oportunidade de uma vida melhor. Portanto, no templo, a porta do templo chamada Formosa, segundo que nos mostra Joséfo, havia no templo 9 portas cobertas de ambos os lados com ouro e prata. Glória a Deus! Uma estava fora da casa, feita de bronze, de corinto, ornado de ouro e prata, que reluziam à luz do sol, conhecida como Porta de Nicanor ou Porta Oriental. A maioria dos expositores identifica essa porta com a do texto. Por esta razão, era chamada Formosa. Além disso, ela dava acesso ao alpendre chamado de Salomão, conforme Atos 3:11. Então, esmola entre judeus e cristãos. Para pedir esmola aos que estavam ali, os judeus até hoje consideram o ato de dar esmola como uma atitude religiosa e ainda piedosa. Devemos ser benevolentes com os menos favorecidos. O trabalho essencial da igreja é a pregação do evangelho, mas nem por isso devemos deixar de lado os trabalhos sociais, tá bom? Então, vendo o lado social, observando por esta palavra, pregamos que Jesus é bom e é a solução dos problemas. Glória a Deus. Um irmão chegou diante de nós dizendo que não tem um pedaço de pão para seus filhos. O que devemos fazer? O que faremos? Despedimos vazio, como condena Tiago? Ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, que proveito virá disso aí. É o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 16. Jesus e seus apóstolos ensinavam a prática dessa virtude. Irmãos, amigos, a autoridade do nome de Jesus, a grandeza do milagre, conforme Lucas afirma que o paralítico era conhecido em virtude de haver nascido coxo e por ter frequentado a Porta Formosa de muitos tempos, estava ali mendigando. Isso, para a magnitude do milagre, veio como sua irrefutabilidade, era uma realidade. A pobreza não é obstáculo para Deus operar. O apóstolo Pedro alegou que não possuía ouro nem prata, mas nem por isso deixou de ser um crente vitorioso. Aleluia! A alegria do cristão não reside na riqueza, mas em ter a vida eterna. Disse o apóstolo Paulo: como contristados, mas sendo alegre, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tende e possuindo tudo, segundo Coríntios 6:10. Queridos irmãos, os interesses cristãos pelas almas é o que diz a palavra. Olha para nós o versículo 4. O coxo, com certeza, foi surpreendido com essa ordem. Estava acostumado a receber as esmolas lançadas pelos piedosos, que não, na verdade, nem lhe davam atenção ao entrarem no templo. Pedro não tinha dinheiro, nem possuía algo mais valoroso, e desejou oferecer ao que estava ali, ao necessitado, paralítico, o melhor. É dever do cristão ministrar as bênçãos de Deus para o necessitado, principalmente numa situação como essa. Às vezes é uma oportunidade para que essa pessoa possa conhecer a Cristo. O nome que está acima de todo nome, aleluia. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, glória a Deus. Ninguém pode reconhecer o senhorio de Cristo se não for pelo Espírito Santo. É o que diz da palavra de Deus, 1 Coríntios 12, versículo 2. O nome de Jesus é singular e está acima de qualquer nome, aleluia, de qualquer outro nome, é o nome do Senhor, aleluia. Muitas tentativas foram feitas pelas hortes do maligno para atacar
o nome de Jesus. É o que está escrito na palavra, é o que a gente observa. As testemunhas de Jeová afirmam: o homem terrestre, Jesus de Nazaré, não mais existe. É o que eles dizem na Despertai de 22 de 12 de 1984. Eles disseram que Jesus não existe. Aquela seita de testemunho de Jeová que pregam um Jesus estranho, mas o nosso Jesus Cristo, que nos ajuda e que nós pregamos, é Senhor de todos e de todo aquele que clama. Se Pedro invocasse o nome de um Jesus morto que não existisse, jamais o coxo teria sido curado. Então, meu irmão, precisamos fazer uma reflexão, glória a Deus, essa repercussão da cura. O milagre é a prova de que Jesus estava com os seus discípulos e está conosco, ainda existe hoje, o mesmo ontem, hoje, eternamente é Jesus. A cura foi instantânea e impressionante. Glória a Deus. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Versículo 8, aleluia. Esse homem era conhecido dos adoradores do templo, pois vivia pedindo esmolas junto à porta formosa. No versículo 10 mostra: imediatamente entrou no templo, glorificando e louvando a Deus, para surpresa e espanto dos presentes que estavam ali. Então, meu irmão, ainda hoje, quando se lê um trecho como esse, muitas pessoas ficam atônitos sem entender. Jesus garantiu aos apóstolos que estaria com ele. Aí estava a prova. Cristo também afirmou que seus discípulos fariam obras maiores do que ele. João 14, 12. Maiores obras diz a respeito à quantidade e não à qualidade. Porque o Senhor Jesus está no céu e nós estamos na terra. E o pouco que nós fizermos em nome do Senhor pode até sobressair, porque Ele é Deus e nós somos homens fracos. Então, perseguições tramadas nos bastidores aconteceram. O milagre aconteceu na era dos apóstolos, na era do templo chamado Formosa, local de atividade dos sacerdotes que eram saduceus na sua maioria, conforme Atos capítulo 4, versículo 1 e ainda 5 e 17. Eles não estavam livres de Jesus, meu irmão, nesse grupo que não cria em Jesus ressuscitado, mas agora eram obrigados a admitir que Jesus estava vivo, glória a Deus. Isso começava a sobrevivência da religião dele. Era um sinal para a conversão dessas autoridades do templo, como aconteceu com muitos em Atos 6 e 7, no entanto, os saduceus proveram uma perseguição contra a igreja. E assim, quando você se levanta para pregar o evangelho, para anunciar a palavra de Deus, se lembre, você conquista para você muitos inimigos que não dão valor à palavra do Senhor e não querem Jesus por nada. São inimigos. Esse ensinamento, Jesus mandou que seus discípulos fossem e fizessem o milagre. E é essa a mensagem que pregamos na atualidade. A cura do coxo teve repercussão em toda Jerusalém, mas nos bastidores estavam as autoridades aguardando a oportunidade para invertir contra a igreja. Então, o milagre da cura é de suma importância para a pregação do evangelho. Como nós também, quando estamos pregando, alguém está nos bastidores procurando de uma certa forma processar, paralisar aquele que está pregando, colocar ele numa forma, como se diz, num ditado do mundo aí, numa saia justa, para que ele não ande, prendendo, porque não quer que pregue o evangelho. Isso chama obra de Satanás. Mas Jesus disse que o Satanás, os demônios, não têm vez contra a sua igreja. Aleluia. Então o desafio dos apóstolos era comum naqueles dias as autoridades perseguirem aquelas pessoas. No entanto, aconteceu com Jesus após a ressurreição de Lázaro. Era comum naqueles dias as autoridades perseguirem os que tinham essa prática, uma obra extraordinária.
aconteceu com Jesus após a ressurreição de Lázaro, conforme João capítulo 11. O mesmo sucedeu quando Paulo, em nome de Jesus, curou um coxo, Atos capítulo 14, versículo 8 ao versículo 10. Então, quando Jesus curou, perseguição. Quando Paulo pregou, perseguição. Quando Pedro pregou, perseguição. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, queriam até matar Lázaro também. Meus irmãos, quando a gente prega a palavra de Deus, se levanta pessoas contra a gente. De qualquer lado, aqueles que são filhos do diabo, tudinho, esses filhos do diabo aí, tudinho se levanta contra a gente. É um negócio sério. Com Pedro não foi diferente. Mas com isso, contribuiu para levar mais almas a Jesus, que aliás era o objetivo de Pedro e João. Aleluia! Esse milagre elevou o número de crentes para cerca de 5.000 almas, conforme Atos capítulo 4, versículo 4. Chama a sua atenção, meu irmão, para uma conclusão bem rápida aqui. Jesus garantiu estar com sua igreja até a consumação dos séculos, conforme Mateus 28 e 20. Operando os mesmos milagres, Marcos 16, 16 a 20, que diz, mandou ele ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, porém quem não crê será condenado, e esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, se colocar as mãos sobre os enfermos serão curados. Então, meus irmãos, nós somos a continuação dos cristãos primitivos. Por isso, meus irmãos, vemos os mesmos sinais na atualidade e em todas as partes. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, conforme Hebreus 13:8. Portanto, esses sinais são para os nossos dias. Cura, batismo com o Espírito Santo, maravilhas acontecerem em nosso meio. No entanto, todos esses que operam em nome de Jesus, que se declaram vencedores no nome de Jesus, o inimigo não deixa eles sossegados. Ele vai à procura para querer tirar a sua paz. Mas vamos tapar os ouvidos e os olhos para não enxergar e nem ouvir palavras que sejam elas traiçoeiras, de baixo escalão, que sejam elas palavras comuns, palavras negativas. Vamos abrir nossos olhos para enxergar Jesus pelos olhos da fé e abrir nossos ouvidos para ouvir a palavra de poder que transforma o homem velho em uma nova criatura. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nesse dia possa tocar em cada coração e você possa estar nesse momento olhando para o Senhor. Soberano Deus e Pai que está no céu, mais uma vez, Senhor, estamos chegando ao final deste programa, pedindo ao Senhor que venha abençoar todos aqueles que estão à nossa escuta, que o Senhor faça milagres também na vida de cada um e que eles despertem como foi despertado aquele coxo que não tinha esperança, Senhor, mas quando se deparou com aqueles dois homens do Senhor, então eles ali, glória a Deus, fizeram maravilhas e ele levantou vitorioso. Oh meu Deus, que muitos possam também levantarem vitoriosos e ouvir a nossa pregação, a palavra do Senhor, que é poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Toma-nos em tuas mãos, dirige nossos passos e conosco. Em o nome de Jesus te peço e agradeço desde agora e para sempre. Amém. Não tenha pureza.